Saudações, amados irmãos. Mais uma quinta-feira, mais um encontro consigo. Já sabe, hoje é uma continuação daquilo que começamos na semana passada. Porque Jesus, a salvação de todo aquele que nele crê, continua a ser o nosso tema aqui em abordagem no seu espaço devocional. Prepare o seu coração, abra sua Bíblia, que o espaço devocional começa agora. E os seus não o receberam. Aqui tem Paulo no capítulo 9 de Romanos, ele mostra o privilégio que os judeus receberam, que os judeus tinham a lei, o culto, a verdadeira adoração, deles descendeu o Cristo, mas eles negaram o Messias. E o verso 12 ele mostra, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui a gente vê no verso 12 que, apesar de alguns terem rejeitado o verbo, mas existem aqueles que nele creram. Aqueles que pela fé creram nele. Mas todos quanto receberam. João mostra no verso 12 que a filiação a Deus é somente através de Jesus Cristo. Todos somos criatura de Deus, mas filiação é somente através de Jesus Cristo. Então, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele acrescenta, a saber, aos que creem no seu nome. E crer no seu nome não é apenas o nome em si, mas o nome aqui se refere à própria pessoa, o próprio verbo salvador. E crer aqui não é apenas por uma expressão verbal, porque João, no capítulo 17, verso 3, ele diz que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quer dizer, para João, vida eterna é um relacionamento pessoal com a divindade. Então, crer no nome não é apenas o nome em si, mas quando a gente pela fé deposita nossa confiança no verbo salvador, nós somos considerados filhos de Deus. Essa filiação espiritual com Deus é somente através de crer em Cristo Jesus. E João mostra que essa filiação não é resultado de um nascimento natural, não é da vontade dos homens, ou da vontade da carne, ou por mim mesmo querer ser filho, nem muito menos da vontade do homem, como ele diz, os quais. Quem são esses quais? Aqueles que creram no nome do Filho de Deus, aqueles que creram no Filho de Deus, aqueles que creram no Verbo Eterno, são os quais, são esses que não nasceram do sangue, não se tornaram filho de Deus. Ninguém se torna filho de Deus por nascimento. Ninguém se torna filho de Deus por sua própria vontade. Da mesma forma, ninguém se torna filho de Deus porque os homens assim querem que ele se torne filho de Deus. Embora tenhamos pais crentes, isso não torna ninguém filho de Deus. Como alguém disse uma vez, filho de crente não é neto de Deus. A experiência com Deus, ela é pessoal. A pessoa tem que crer, tem que ser pelo convencimento da palavra
e ele reconhece o seu estado pecaminoso e crê nessa vida que é a luz dos homens. Então, ser filho de Deus, a salvação não é resultado do esforço humano. Ninguém se torna filho de Deus, ninguém é salvo pela vontade dos homens. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não são os homens que nos tornam filho de Deus, mas é quando a gente, pela fé, crê na pessoa de Deus. Verso 14, ele agora, do verso 14 e verso 18, João fala acerca da encarnação do Verbo. Então, como ele diz, esse Verbo que sempre existiu, que é eterno, sempre existiu em íntima comunhão com Deus, que é Criador de todas as coisas, que é a luz do mundo, que é a luz que ilumina todo homem. Embora alguns o rejeitaram, mas aqueles que nele crê, se tornou filho de Deus. E esse verbo, diz João a partir do verso 14, se fez homem. Como disse no início, para João o verbo não é algo impessoal. Para João o verbo é uma pessoa. E é uma pessoa salvadora. O verbo se fez carne. Nós temos aqui no verso 14 uma tese acerca da humanidade de Jesus, porque nesse evangelho João defende tanto a divindade como a humanidade de Jesus. João nos prova aqui nesse evangelho que Cristo, que o Filho de Deus, ele é divino e ele é humano. Como temos dito, ele é 100% Deus e 100% homem. Embora algumas pessoas negam essa verdade bíblica, mas ela é provada e sustentada pelas Escrituras. Então João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo, em Filipenses, no capítulo 12, ele diz que, embora sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se. Então, é o mesmo que João está aqui a dizer. Então, a palavra aqui, habitar, é a mesma palavra que é usada no Antigo Testamento para tabernáculo. Então, quando João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é o mesmo que ele tivesse dizer que ele fez sua morada entre nós, ele tabernaculou entre nós. No Antigo Testamento, a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. A presença de Deus no meio do povo no Antigo Testamento era representada por símbolos, pela arca, por todos aqueles elementos que estavam no tabernáculo, no templo. Mas na nova aliança, Deus se fez homem. Deus veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Isso é tanto para nós um privilégio, mas também tamanha responsabilidade, porque aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, nós precisamos estar cientes disso. Deus veio até nós numa pessoa, e uma pessoa salvadora. João diz que ele veio até nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a sua divindade, glória como do unigênito do Pai. Como Jesus orou no capítulo 17, Pai, glorifica-me com a glória que tinha antes de vir ao mundo. Então, glória representa aqui todos os atributos divinos, todos os atributos de Deus. Como diz Paulo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Ele é a expressão exata do Deus invisível. E ele veio até nós, cheio de graça, cheio de verdade. Como ele diz, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Vimos. João está mais uma vez testemunhar a humanidade de Jesus, porque ele está dizendo que vimos a sua glória. Ele era homem real. Ele possuía um corpo semelhante ao nosso, como unigênito do Pai, como aquele que tem a primazia, o Filho único, o Filho unigênito do Pai. Verso 15, mais uma vez, nos prova aqui o testemunho de João. João testemunha a respeito dele, exclama: Este é o de quem eu disse, que vem depois de mim, que tem contudo a primazia. No capítulo, nos versos mais abaixo, os homens vieram a João e perguntaram, e João testemunha que ele não era a luz, ele era apenas aquele que testificava a respeito da luz. E João já havia dito quem ele é. E tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Aqui fala mais uma vez da eternidade do Verbo, que ele já existia antes de João. Assim como Jesus disse nesse mesmo evangelho, no capítulo 8 aos judeus, antes de Abraão eu sou. Ele é antes de todas as coisas. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Aqui é a mesma expressão que Paulo usa nas suas cartas quando se refere a abundante graça. É uma graça atrás da outra. Temos recebido do Verbo graça sobre graça. E sabemos que graça é favor imerecido. Esse favor que nós não merecíamos, porque nós sabemos que Deus não tinha a obrigação de salvar ninguém, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas João nos mostra que é o Verbo que se fez carne, é Deus, Criador e Salvador de todo aquele que nele crê. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Essa graça, esse favor vieram por meio de Jesus Cristo. Deus havia dado a lei a Moisés e nós sabemos que pela lei ninguém se salvará, mas essa graça, a graça salvadora, veio por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aqui nos faz lembrar a pergunta de Tomé, ou de Filipe: mostra-nos o Pai. E Jesus questiona: filho, há tanto tempo estou convosco, não me tendes conhecido? Jesus diz que ele e o Pai são um. Então ele é o Deus unigênito, ou o Filho unigênito que está no seio do Pai. Como disse, ele é a expressão exata do Deus invisível. É por meio dele, por meio de Jesus Cristo, que a gente conhece quem verdadeiramente é Deus. O amor de Deus, nós conhecemos o amor de Deus manifestado através da pessoa de Jesus Cristo. Sabemos que Deus é amor, que Deus é bom por causa do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, amado, é importante que nós compreendamos, e essa é uma verdade fundamental das Escrituras, de saber que Jesus Cristo é Deus, que Ele é eterno, que Ele é Criador e Salvador de todo aquele que nele crê. Por isso, meu amado irmão, essa é a palavra do Senhor. Nesta noite, Deus sabe
Deus conhece a sua vida. Deus sabe em que condições você se encontra. Nós não temos outro meio de salvação senão o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nele, porque ele é a única esperança de salvação. Que Deus nessa noite nos abençoe. Vamos orar. Nosso eterno e amado Deus, nós te agradecemos por essa palavra, por essas verdades que confortam o nosso coração, a certeza de que Cristo Jesus é Salvador de todo aquele que nele crê. Nós não temos outro meio de salvação. O Senhor não providenciou outro meio de salvação a não ser o seu Filho amado. Por isso, todo aquele que hoje é seu filho crê por meio de Jesus Cristo. Nós estamos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.